Falando também sobre outros jogadores, como eu comentei, o Lucas Andrino até afirmou que não existe, por exemplo, hoje no Goiás, uma lista de jogadores que devem deixar o clube para a janela agora, né? A reabertura da janela desde o último dia 10, mas acredito que o Lovati é um dos nomes que deve sim deixar o Goiás, e outros que perderam muito espaço, eu vi alguns torcedores perguntando, tá? Por exemplo, o Rodrigo Andrade, ele teve algumas contusões musculares, mas para mim já estava 100%. O último jogo que o Rodrigo Andrade ficou no banco foi contra o Volta Redonda, ainda lá no dia 8 de junho. Tá? De lá para cá, não apareceu em mais nenhum jogo. E a última vez que ele entrou foi contra o Paysandu, na Série B do Brasileirão também, aquele empate em Belém. Última partida dele como titular, aí faz ainda mais tempo, foi contra o Vila Nova, no dia 17 de maio, né, na terceira rodada da Série B do Brasileirão. Até teve um bom momento, né, na Série B, ali fez gol na estreia contra o Amazonas, deu assistência contra o Vila e contra o Operário, mas simplesmente sumiu. Eu não pensaria em dispensa, tá? Acho que é um nome que pode agregar ainda, mas que não vem ajudando neste momento. Assim também como o Aloysio, né? Ficou um tempão fora, acabou voltando contra o Criciúma, foi expulso, participando de 16 minutos. É uma posição que o Goiás, no meu entendimento, precisa se reforçar, tá? Porque conta com os reservas apenas o Aloysio e o Gonzalo Freitas. Apesar do bom último jogo contra o Atlético Paranaense, é um jogador muito irregular. Então, assim como ele já até fez alguns jogos bons no Campeonato Goiano, até mesmo na própria Série B, acabou caindo de rendimento. Quando jogou como zagueiro, até fez algumas partidas aceitáveis. Mas, para mim, para ser esse reserva imediato do Marcão, ou às vezes até jogar os dois juntos, fica faltando um outro nome. Para mim, o Goiás precisaria buscar um outro assim no mercado. No ataque, né, o Zé Hugo especulou a sua saída, acabou voltando, ainda pode deixar o Goiás. Tá? Não é um jogador que é uma unanimidade, vamos dizer assim, com o Mancini e o André. Se aparecer alguma coisa, até porque é uma posição que o Goiás conta com muitos jogadores. Né? Tem o Jajá, tem o Wesley Garcia, tem o próprio Arthur Kaique por ali, nomes que vêm sendo reserva, por exemplo, na Série B. O Wesley Garcia precisa tentar recuperar esse espaço, tá? Um jogador que foi um grande investimento por parte do Goiás. Existia essa expectativa natural dele ser um titular e hoje nem sequer um reserva o Wesley Garcia vem conseguindo ser. Eu entendo que a lesão, claro, atrapalhou bastante. O primeiro jogo que ele voltou, né, na Série B foi contra o Volta Redonda aqui na Serrinha ainda, no dia 8 de junho. Então é natural essa readaptação, mas é um nome que precisa com urgência recuperar o seu espaço. E o Facundo Barceló também, né? Um jogador que quando entra não vem tendo tantos minutos assim. Eu pensaria em um outro centroavante reserva, tá? Pelo que apresentou até agora na Série B, não me dá confiança e é um jogador que é muito caro também para o Goiás. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o atacante Michael, talvez o último jogador no ataque, né, fora da média que a gente viu aqui no clube. Se a gente comparar, por exemplo, dos anos 2000, né, o final dos anos 90 até 2010, era algo comum o Goiás ter em seu elenco passagens de jogadores extraordinários. Dá para dizer que desde a saída do Michael, acho que o Goiás até teve alguns bons jogadores, como o Pedro Raul, mas nada muito fora da curva. Tá? Acho que o Tadeu, por exemplo, é um jogador deste mesmo nível do Michael, mas ainda está no clube. Né? Então, desses jogadores no ataque, jogadores que saíram, revelações, talvez sendo o Michael o último deles. Atleta que, de fato, perdeu espaço lá no Flamengo, e nesse momento tem uma proposta da Arábia Saudita. O Goiás ainda pode lucrar com o jogador. Por quê? No momento que o Goiás vendeu o Michael, o Goiás ainda ficou com aproximadamente 5% dos direitos econômicos. Mas quando o Flamengo vendeu o jogador para o Al Hilal da Arábia Saudita, o Goiás vendeu esse seu 5%, tá? Mais o mecanismo de solidariedade junto à FIFA, que é de aproximadamente 1,36% pelo lado do Goiás. Então, o valor total, tá, que o Goiás recebeu da última transação do Michael, do Flamengo para o Al Hilal, foi de 2 milhões e 900, mais aquele valor que o Goiás vendeu o Michael ao Flamengo em 2019 por aproximadamente 7 milhões e meio de euros, tá, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Então, o Goiás manteve esses 5%, mas já vendeu. Então, em uma nova negociação, o Goiás ele tem direito a apenas 1,3%, tá? Seria basicamente esse valor. E a oferta hoje do Flamengo, de um clube da Arábia Saudita, o Al
o La Clube, da segunda divisão, procurou o jogador com uma oferta de 14 milhões de reais por empréstimo, um contrato de 1 ano, com opção de compra de mais 4 milhões de dólares, ou seja, 22 milhões e meio de reais. O Michael deixou a decisão nas mãos do Flamengo, que avalia os cenários possíveis. No entanto, o formato do negócio ainda está sendo discutido pela diretoria. O Flamengo quer, se for para vender o jogador, o próprio Michael pediu para ser negociado, seria em uma transação em definitivo, tá? E não com um empréstimo, com opção de compra, já que o jogador poderia se desvalorizar, enfim, é um negócio com menos garantia. Se esse acordo fosse feito agora, né, de imediato, o Goiás ele tem 1,3% deste valor de 14 milhões. Então, estamos falando aí de um Goiás que poderia lucrar, por exemplo, apenas com esse empréstimo do Michael, aproximadamente 182 mil reais. Tá? Se o jogador for comprado em definitivo, a tendência é que o Flamengo negocie ele por pelo menos esse valor que está aqui. Vamos somar aqui as duas quantias, né? Vamos arredondar para 35 milhões de reais. Esse deve ser um valor que o Flamengo deve negociar o jogador em definitivo, entre 30 a 35 milhões. O Goiás poderia faturar aproximadamente 450 mil com esse negócio. Então, se acontecer um empréstimo, já é quase 200 mil reais nos cofres do Goiás. Se for uma negociação em definitivo, com uma compensação financeira maior, o Goiás pode lucrar e até, quem sabe, 500 mil. Tá? Apenas por esses 1,3%, o restante é totalmente do Flamengo, um pouco do jogador também. Hoje ele está avaliado em 6 milhões de euros, o que dá aí aproximadamente, né, 35 milhões de reais. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação ao Michael. Até teve uma informação vinda lá do Rio de Janeiro, no dia 21 de abril, tá? Que o jogador estando em baixa no Flamengo, o Goiás e o Corinthians procuraram um atleta, tá? Mas, pelo que eu apurei, não houve uma proposta do Goiás, uma sondagem em relação ao jogador, por conta do alto salário, tá? O atleta, segundo informações do jornalista Vinei Casagrande, ele recebe hoje 1,5 milhão de reais, contando o salário e também as luvas, né, do atacante, que fechou esse contrato em definitivo com o Flamengo até o final de 2028. Hoje, ainda com 29 anos de idade, o Goiás, infelizmente, se tornando um clube da Série B, né, entre Série A e Série B, a tendência é que o jogador volte talvez daqui 3, 4 ou 5 anos. A não ser, claro, que o Goiás consiga, por exemplo, se restabelecer novamente na Série A de forma contínua ou até mesmo a transformação em uma SAF. Mas em relação a essa informação, claro, sempre existe o interesse do Goiás no Michael, mas não houve nenhum tipo de avanço, sondagem ou proposta oficial nesse sentido. Não perca nenhum jogo do Verdão com a Agin TV ao vivo na tela do seu celular, computador ou Smart TV por apenas R$ 30 mensais, e você tem 2 acessos simultâneos utilizando a mesma assinatura, sendo uma vasta lista de séries, filmes e muito mais, com preço acessível e sem burocracia, sem fidelidade, suporte via WhatsApp e pagamentos via Pix. Vou deixar todos os detalhes da Agin TV, o link na descrição. Com a RJC Assessoria Contábil, o seu negócio está em boas mãos. Deduzir despesas médicas, educação e dependentes pode reduzir o seu imposto de renda. As deduções que você pode aproveitar, fale com os profissionais da RJC. Localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. Além de, claro, vários outros serviços, como a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, assessoria financeira. Vou deixar o link tanto do WhatsApp como do Instagram da